Aí, tá gravando agora. Muito bem. Como começaremos? Pô, cara, começa aí. Eu começar? Tá bom então. Como. Quem que tinha pedido lá no grupo lá pra você definir propriedade mesmo? Para eu resumir, a propriedade, você tem um conceito excludente, né? Você está tirando tudo que aquilo é seu, então a propriedade é sua, você exclui todas as outras pessoas, né? Você é um indivíduo que é dono de uma coisa. Certo? Aí no conceito da propriedade no artigo, eu uso para justamente diferenciar isso, que é assim, é você considerar uma propriedade que é comum, assim, é de todo mundo. Quando você quer, por exemplo, colocar que os seres humanos são iguais, aí se você coloca o termo de propriedade, a princípio, você estaria fazendo o quê? Você está excluindo todas as outras pessoas. Então, materialmente, você não está sendo igual, né? Depende, você tem a questão da formalidade, materialidade e tal, mas você materialmente não estaria sendo igual. Então, como é que você faz para os seres humanos terem direitos iguais sobre os recursos naturais, né? Então, a propriedade é isso, é você considerar que os recursos naturais e os recursos que existem no nosso planeta, que são recursos escassos, né? Alguns abundantes e tal, mas muitos nem são abundantes. Como é que você faz para ser pertencente a todas as pessoas? Pessoas sendo iguais, entendeu? Mais ou menos isso. Ah, entendi. Já acabou? Posso começar? Pode falar aí. Ah, tá. Então, beleza. Primeiro, como é que você consegue evitar conflitos de interesse com essa propriedade? Como? É, Pode falar? visto que ela já foi tentada e falhou. Não, para propriedade, onde foi tentado? Feudalismo. Você já ouviu falar Não, do desastre dos feudalismo. comuns? Não, o feudalismo existia propriedade, porque Sim, os donos do mas. feudo, eles tinham propriedade e os camponeses, eles não tinham Sim. propriedade. Não, sim, Os mas e camponeses. as terras comuns que os caras lá eles deixavam lá para todas as pessoas usarem na hora que elas quiserem? Que aí essas terras eram até improdutivas porque as pessoas elas é, tentavam. é, Elas produziam só para si e esgotavam as terras. Assim, você tem como dar um exemplo específico, porque tiveram vários casos, né, de tentativa de regime comunal e tal, e existiam modelos, por exemplo, até tribos indígenas tinham muitas vezes uma propriedade em comum. Aí, se você tiver um exemplo mais específico, seria mais fácil de falar em cima desse exemplo. Você tem algum? Como assim? Você quer que eu. Ou se você tem algum exemplo específico desse aí, de qual período e qual país e qual região que aconteceu? Exemplo. Dessa propriedade que Não. você falou que isso é comum e que não funcionou. Bom, nas, nos livros de história que eu peguei, tinha algumas coisas falando sobre isso aí. Que as pessoas começavam a entrar nos feudos, né? Tinha lá o dono, lá como você falou, o cara que tinha lá a terra muito grande. Só que ele não conseguia tomar conta de tudo. Aí vinham os outros que vinham ser os vassalos dele e falavam assim: ah, beleza, eu cuido desse parte aqui e aí eu dou tributos pra você. E aí, tipo, tinha um pedacinho de terra lá que o dono lá, o suzerano, ele pegava e falava assim: ah, então gente, essa parte aqui não tem dono, esse aqui é de todo mundo. Aí os caras, o que a pessoa fazia? Ah, não tem dono? Então eu vou esgotar tudo que tem, porque senão o outro vai fazer e eu vou perder, vamos assim dizer. Tá, isso daí que você está usando é tipo um dos exemplos da chamada tragédia dos comuns, né? Isso. Eu falei desastre, né? Desculpa, é tragédia dos comuns.
Pô, é assim, o, o que que acontece? Na Pão Propriedade, você pode ter, o que importa é a questão, é a posse. Então você pode ter a posse igual as pessoas possuem propriedade, né? Só que assim, você tem uma propriedade, né? No regime capitalista atual. Ok, Assim, você tem a propriedade, você cuida da sua propriedade. certo. Você tem ali uma fazenda ou tem um sítio de 10 mil metros quadrados, sei lá. Aí você vai e cuida lá, você faz a tua horta lá, se você tiver uma fazenda, tu faz uma plantação, tu cuida daquilo, né? Uhum. É, na Pão Propriedade, utilizando o comunismo empresarial de mercado, que é onde eu concluo no artigo, quando eu falo sobre Pão Propriedade, o que que a gente faz? A gente tem a posse é, igual a do regime atual. Então você pode ter a posse do seu terreno de 10 mil metros quadrados e trabalhar nele porque você sabe que vai ser seu enquanto você estiver pagando o imposto. Só que eu não dou nome de imposto, porque imposto É roubo. é um regime diferente. Não, seria roubo se. Eu Eita, concordo, vem. imposto seria roubo se você for pensar pelo modelo de Estado atual. Ah, Agora, tá. o modelo de Estado que eu penso é, e que justifica isso é um modelo de Estado em que você respeita que a propriedade é de todos, a propriedade, os recursos pertencem a todos. E aí o que que você faz? Você vai usar um recurso, você paga um aluguel pelo recurso que você está usando, né? E todo mundo vai usar algum recurso, né? E é necessário que as pessoas usem recursos. Daí até o Hope fala no livro dele, né? As pessoas para estarem vivas, elas precisam. E quem quer ter mais recursos do que os outros, tem gente que não vai se importar tanto em ter mais bens do que outros, né? Mas quer ter mais, vai pagar, vai estar pagando mais. Então, assim, você paga um aluguel pelos recursos. É, Uhum. e você utiliza aquele recurso está na sua posse. Você pode, inclusive, depois, dependendo do regime político que você quiser adotar, que o grupo decidir adotar, você pode passar a transmitir por herança para os seus filhos, pode manter como esse modelo bem semelhante ao modelo atual de propriedade, só que a diferença é que você paga o aluguel, porque os outros, você está usando um recurso que é dos outros também. Então os outros recebem um valor, assim como num condomínio, ou qualquer. Quando você faz atualmente, morre teu pai, ele deixa bens lá, você tem que dividir lá entre os teus irmãos. Hum. Então, assim, se um bem fosse só seu, seria. Você não precisaria pagar isso. Mas agora, é claro, no sistema atual, no modelo atual, qual é a explicação para o imposto? A, a explicação é muitas vezes baseada no aquele contrato social, né, no Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, alguns desses autores que falavam nesse pacto social, né. Eu não utilizo esse modelo. É claro que eu acredito, eu não quero me estender muito e tal, né, mas eu acredito que você o grupo pode escolher qual modelo vai adotar. Sempre lembrando que os recursos pertencem a todos, né? Então, se você acha que se não tivesse o Estado, mas tivesse as empresas fornecendo os serviços e os recursos, tudo certo? Então, tipo assim, se não tem Estado, não tem Sabesp, mas aí tem uma empresa que começa a servir o serviço de abastecimento de água para a população. Você acha que tudo bem aí, então? É... Caramba, alguma coisa. Tu colocou alguma coisa aí, tá falando aí? Hã? Ah, não, acho que é aqui no meu. Fala, repete aí de novo, por favor. É, é, você acha então que você falou que o Estado não seria importante, então você acha que se uma empresa privada
fornecer serviço de água, tudo bem então, se não tivesse Estado? Porque você falou que... Como é que é? Ah, sim, não, eu acredito que a gente possa sim utilizar um modelo em que os recursos não precisa necessariamente você ter um estado para fornecer esses serviços. Bom, A- continue, desculpe, continue. E, assim, como eu defendo o comunismo empresarial de mercado como um modelo que, na minha opinião, ele é mais justo, se a gente quer, se a gente busca, né, o ideal, é, aí não só falando pelo utilitarismo, mas o utilitarismo vai entrar também na questão, mas pela questão de ética mesmo. Se a gente está buscando uma ética em que as pessoas sejam iguais em direitos, só que aí para você ser igual em direito, você também precisa ter uma materialidade mais justa. É, Aí a questão é a seguinte: é possível ter uma materialmente ser mais as pessoas terem direitos mais parecidos, terem maior equilíbrio e ao mesmo tempo ter uma capacidade produtiva alta, uma capacidade que seja o que a população deseja, né? Que talvez a população deseje isso, uma capacidade produtiva alta, uma, uma capacidade de produção tecnológica, de produção de riquezas. Aí a questão do comunismo empresarial de mercado é essa: como é que a gente faz para a gente ter os direitos iguais, né, para as pessoas e como é que a materialidade vai ser mais próximo, porque quando você você diz que tem direitos iguais, mas você tem um país, né, em que uma pessoa tem bilhões e outra pessoa não tem nada, porra, ganha salário mínimo ou menos às vezes, como é que você faz para dizer que isso está sendo justo? Assim, tem que ter uma profundidade aí. Eu entro nisso no artigo, né? Mas aí, fala aí a sua opinião, que é. Ah, tá, bom, então é assim, primeiro, o que eu pensei. Você falou que acha que todo mundo tem que ter direitos iguais. Beleza. Pergunta, quanto custa e quem paga? Porque apesar de todo mundo ter direito à educação, alguém tem que estar bancando isso aí, porque educação não é de graça. Então você acha certo tirar dinheiro de quem produziu mais para dar para quem não produziu? Tá. Aí a questão é. Como é que a questão fica complexa aí? Se você está utilizando esse modelo de pan-propriedade, quem está usando mais recursos, que é normalmente o cara que é mais rico, ele está usando mais recursos do planeta. Então, assim, se você se você é um latifundiário que tem, porra, não sei quantos mil hectares, você tem, porra, uma vasta área agrícola e pecuária e tal, você está utilizando um terreno do planeta, você está utilizando terreno que outras pessoas poderiam estar ali sobrevivendo com ele. Então, assim, você paga um aluguel por aquilo. E esse aluguel, sim, é utilizado em prol, no bem do restante, de todas as pessoas, inclusive seu. Né? É, Aí, assim, você pode escolher qual modelo de Estado você adotar. Né? Mas se você quiser um modelo, por exemplo, igual uma, um modelo atual brasileiro, por exemplo, tu vai ter um modelo que é ruim, porque é como você falou aí, quem produz mais, né? No modelo atual, eu concordo com você que é, tem gente que produz mais e que tem até mais mérito. Só que assim, no livro a gente trabalha essa questão do mérito para se colocar uma questão de justiça, assim, né? É, assim, eu vou colocar assim, eu vou elaborar assim. Você tem uma pessoa que é altamente produtiva,
e aí ela naturalmente ganharia mais do que a outra. E você tem, por exemplo, o caso dos empresários, dos donos, né, do capital, né, que são pessoas que essas especificamente que eu tô falando não produzem, né? São iguais aquele Jorginho Guinle, que o cara nasceu numa família rica e viveu, nunca trabalhou um dia da vida dele. Não, é famoso até, né? Porque o dia que ele foi trabalhar foi o dia que ele morreu. É um caso até Ai, engraçado, né? caralho, velho. Chega a ser Porra. engraçado. Mas como é que faz isso? Assim, você vai dizer assim, esse cara ele é altamente produtivo, por isso ele tem que ganhar mais do que os outros. Porra, ele não era produtivo, ele só gastava, esse cara só gastava, assim Hum. como muitos outros ricos aí são herdeiros e só gastam, né? Lá nos Estados Unidos teve o caso lá da, sei que era daquela família Hilton, eu acho, que o cara resolveu Hum. deserdar lá, ele até pode fazer isso, né? Eu Resolveu tenho, eu deserdar. tenho uma coisa aí que pode até te ajudar, cara. Que eu vi assim que era se eu não me engano, um herdeiro da Parmalat, que ele chegou até a mencionar uma vez assim: Meu, gente, eu vou ganhar um dinheiro que muita gente não vai ganhar em 20 vidas. Pô, ele ia herdar esse dinheiro, mano. É, realmente. Mas assim, cara, pergunta então: Você acha que deveria então taxar esse dinheiro desses caras? Que. Não, não, assim, taxar seria nesse modelo que a gente tem hoje aqui. A Não, gente não, está é taxando. no 100. Agora, assim, no no 100, a gente vai pela noção de propriedade. Porque, assim, se determinado recurso é de todo mundo, então o que ele produz ali, a gente tem que pagar o restante das pessoas. E aí entra o conceito de aluguel. Mas qual é a diferença? O, o conceito de aluguel não é para você utilizar, por exemplo, como no estado brasileiro. Se você pretende usar de uma forma mais produtiva, como eu até falei antes, de uma forma mais produtiva, mais rica, para a sociedade ter mais riqueza, mais tecnologia e tudo, viver melhor, aí você aplica o comunismo empresarial de mercado, que é o modelo que visa é, maximizar, aí já entra o utilitarismo, né? Maximizar a capacidade de produção de riquezas da nação, de produção tecnológica. E como é que você faz isso? Certamente não é com o Estado, por exemplo, vou taxar as grandes fortunas. Pô, isso daí não faz o menor sentido. Porque se você taxa a grande fortuna, o que que aconteceu na França quando começou a taxar a grande fortuna? O pessoal foi Foi embora. quando o Donald Trump ele fala isso no livro dele. Pô, a melhor coisa que me aconteceu foi ter taxado as grandes fortunas na França, que aí ele tinha construído aquele Trump Tower lá Uhum. e eram caríssimos assim, né? Só que os caras saíram da França, foram morar nos Estados Unidos, os ricos lá, e pô, todo mundo, um monte de gente comprou lá na Trump Tower, quase o andar inteiro. O Trump se deu bem nessa história. Ele conta isso. Então, assim, é claro, pô, tu vai taxar os ricos e os caras vão sair do país. Se ele, claro, se eles ainda estiverem tendo lucro, eles vão continuar. Mas se eles passarem a ter prejuízo, eles não vão ficar, né, pô, batendo palma para maluco dançar. Eles vão pegar e vão sair fora, vão para um país que trate eles de uma forma que eles gostem mais, né? Aí eu com certeza, acho que não é por aí o caminho. Aí qual é o caminho? Como empresário do mercado, o caminho é você ter, você produzir, comprar e criar empresas mais produtivas do que as empresas capitalistas, né, que tem no país. E você tendo empresas mais produtivas, você naturalmente criando essas empresas, comprando outras e criando e tal, você vai ter uma mudança natural e progressiva na riqueza nacional e na questão de igualdade de renda, né? Porque você hoje tem ricos que ganham bilhões, né? Pô, calma aí, o cara, né, desses banqueiros aí, o cara ele produz mais do que os 30 mil funcionários que ele tem.
Porra, não produz. Se tu botar ele para fazer a faxina em uma agência só, ele não vai conseguir fazer aquela faxina melhor do que o faxineiro, não vai conseguir fazer Ah, mas aí. administrar. Fala aí, Só um pode adendo, falar. só um adendo, só um adendo. Mas aí o cara você tem que usar a habilidade que o cara tem na coisa certa. Não adianta você querer pegar ele que sabe administrar as coisas e botar pra limpar o chão. Você tem que aproveitar aquilo que ele é bom. E Tem. se ele for uma pessoa que sabe administrar e ele só tem um dele, por que ele tem que receber o mesmo que uma coisa que muita gente sabe fazer? Não é oferta e demanda aí, não? Sim, sim, entendo. Assim, eu não acho que ele tenha que receber o mesmo e nem tenha que fazer o mesmo trabalho que os dos outros, não. Assim, no livro eu procuro deixar bem claro que é, esse modelo também não é producente, né? Ele não é produtivo e ele é um modelo, seria um modelo ruim. Você querer tirar, por exemplo, um cara que é altamente produtivo na área dele, você colocar ele para ganhar o mesmo que o cara que não é produtivo, ou, né? Mas o que que acontece? No modelo atual, o que a gente tem é como eu estava falando, tem um cara que é tipo o Jorginho Guilherme, o cara não é produtivo em área nenhuma. Ele só sabe, a única produção dele é gastar, ele só sabe gastar. Então, assim, esse cara é, tem alguma justiça, tem alguma meritocracia nele ganhar, porra, 1 bilhão, porra, por ano, sei lá, ou milhões por ano, e ter uma riqueza acumulada de 2 bilhões, 3 bilhões, se o cara não produz nada. Mas E aí. é, Termine, por favor. Termine, não fala, quero. fala aí. Não, mas aí, você tá falando assim, ah, não é justo ele ganhar tantos bilhões sem fazer nada. Então você tá falando que tem que ter um imposto sobre herança, né? Porque ele recebeu como herança isso aí e. Não, não. Assim, seguindo a mesma linha que eu estava falando lá mais no início, eu também não acho que taxar a herança seja, Então por, seja interessante por causa disso. então por Os que. caras podem sair. Então você fala que não pode taxar herança, mas esse cara aí que ganha isso aí, você tem que taxar ele. Eu não entendi. Porque isso aí Não, tá não. uma contradição aí, não é não? Não, não. Assim, onde que vai ter a mudança? No comunismo empresarial de mercado, a gente busca maximizar a produção, né, e a geração de tecnologia e tudo mais, e diminuição das desigualdades. Onde que vai mudar isso? Por exemplo, a gente tem a situação do país atual. A gente tem um imposto de quase 40% do PIB, né, da produção nacional. Uhum. Aí, o que a gente faz? A gente não precisa aumentar eh, taxa de ninguém. Se a gente pegar esses 40% e ao invés de usar em setores que são gastos, né, a gente usa em investimento. Ou seja, a gente compra empresas ou a gente inicia empresas do zero. A gente fazendo isso, por exemplo, com 40% do PIB, a gente vai ter uma taxa de investimento maior do que de todos os países do mundo. Nenhum país no mundo investe 40% do PIB. Então a gente vai ter uma capacidade de investimento maior do que a da China. Se a gente fizer isso, a gente vai ter essas empresas sendo mais produtivas do que a atual, do que a capitalista, e assim vai ser naturalmente o lucro. O que faz a grande desigualdade que nós temos? É o lucro da empresa capitalista, ele vai para ele vai para uma pessoa que é o dono do capital, né? E só que essa pessoa, na verdade, ela não está nem muitas vezes trabalhando, às vezes ela só vive da renda disso, dessas empresas. Isso é colocado em vários livros. Eu cito os livros do Ferdinand Lundberg, né, que são livros bem interessantes, que ele fala das famílias mais ricas dos Estados Unidos ao longo de bastante tempo, e ele vai mostrando que e não só ele, mas vários outros autores mostram que, pô, tem um monte de gente que ele tem, pô, dono de 100 empresas, 300 empresas,
o cara nunca pisou nas empresas, né? O cara, porra, nunca foi lá, porra, tem empresa que é em um estado, empresa que é em outro estado. Porra, o cara nunca pisou na empresa, não sabe como é que funciona. Os caras que são donos de ações, ele só recebe um lucro ali, ele não interfere na administração, né? Assim são as empresas privadas mais eficientes no capitalismo atual. Hum, Elas não têm um empreendedor que fica ditando nada. Os administradores, aí eu vou ter que citar o Paul Samuelson, que o pessoal lá fica zoando. zoando, que eu cito ele, porque ele é do mainstream e tal, ele é ortodoxia e tal, o cara é ganhador de prêmio Nobel, o cara é digno de respeito, assim, no mínimo vocês têm que ler sobre o cara para poder criticar, mas, pô, ele coloca essa situação de que os administradores das grandes empresas do capitalismo, eles são profissionais. Eles não são os donos, não são os empreendedores, donos da empresa, igual era na época do início do capitalismo, né, da burguesia e tal. Eles é diferente daquele caso que o Max Weber fala e tal, e que outros falam sobre isso. E não, atualmente o cara tem administradores profissionais. Inclusive, a gente tem universidades para formar esses administradores. Então, pô, lá nos Estados Unidos pô, tem Harvard, né? A melhor universidade de lá. Ela tem os cursos de administração que as grandes empresas, as melhores empresas, as mais lucrativas, vão lá e pegam, tem os headhunters lá, e vão pegar os melhores estudantes, melhores alunos para administrar as empresas deles. Ou seja, o cara mesmo que recebe o lucro mesmo, que é o dono, ele não precisa ser produtivo. Ele não tem nem por que pisar na empresa. Ele já tem o lucro. Saquei. Mas, cara, me explica como que isso não é imposto em herança. Porque o cara. Como não? Como isso pode não ser imposto em herança? Porque o cara ele criou o patrimônio dele e ele já. Agora ele não precisa fazer mais nada. Aí você está tributando isso aí, falando que não, você tem que dividir isso aí com o resto do povo. Isso não é um imposto? Não, assim, eu não uso o conceito de imposto. Eu uso esse conceito de aluguel, porque assim, você é um bilionário, você tem mais recurso, o recurso natural escasso que tem no planeta Terra, é, você está usando muito mais, você pode usar muito mais do que as outras pessoas. É, se Certo. você, se você quiser ter um rio na tua propriedade, você tem. Está usando os recursos que outras pessoas também poderiam querer usar. Você tem um avião, pô, você está consumindo mais de recursos que são escassos e que um dia poderiam acabar, né? Por exemplo, recurso de petróleo. Você está usando mais do que os outros. E assim, se você considerar que todos têm os mesmos direitos, pô, nada mais justo do que você que está usando mais, você pagar não mais, não assim, não percentualmente mais como é hoje. Você não precisa colocar, quem ganha tanto recebe, tem que pagar 60% de imposto, quem ganha tanto 40%, quem ganha tanto 10%. Não precisa fazer isso. Porque se você colocar só esses 30%, por exemplo, ou 20% em todos os recursos, quem usa mais recursos já vai estar pagando naturalmente mais, porque ele está usando mais recursos. Então ele não precisa de um imposto exclusivo para dizer assim, pô, imposto para herança ou para taxar grandes fortunas. Não. Você está taxando igualmente a toda a população. Só que quem usa mais, claro que vai estar pagando mais porque está usando mais. Ah, entendi. Então, assim, a porcentagem do preço que você vai pagar vai ser igual para todo mundo, né? Isso que Assim, você quer dizer. essa é uma das propostas que eu coloco e eu vou até reforçar nesse próximo volume do Comunismo Empresarial de Mercado, que eu vou até reforçar isso, porque para muitas pessoas não ficou claro. Assim, é claro que vai depender da forma que a sociedade está se estruturando politicamente, né? Mas, assim,
na, na- economicamente, se você for aplicar o comunismo empresarial de mercado, você não precisa fazer taxas diferentes para pessoas diferentes. Você pode ser o mais igualitário possível formalmente nisso. Você pode taxar só em 10% todo mundo. Que naturalmente o cara que usa mais recursos do planeta vai tá pagando mais, porque ele está usando mais. Então, assim, se você é um cara que tem um avião, tem carro, tem helicóptero e tudo, se um cara só tem um carro, né, vamos dar um exemplo, três situações diferentes. Um cara que não tem carro, anda de bicicleta, né, é, pega ônibus quando vai mais longe, um cara que tem carro e um cara que tem avião, helicóptero, lancha e o que mais ele puder ter. Pô, o cara que tá usando a bicicleta, ele vai lá gastar um barril de petróleo aí. Assim, ele vai, porra, utilizar um galãozinho de petróleo em um ano. Porra, 10 litros de petróleo para ele já é muito. Porque o cara usa a bicicleta, vai andando. O cara que tem o carro usa mais. Mas o cara que tem um avião, um helicóptero e a lancha, ele usa muito mais. O avião, porra, consome muito mais. Então, assim, se você coloca ali o aluguel para o petróleo é 40% do valor ali daquele a substância que está comprando, no caso o petróleo. Então tá, 40%. Então, assim, 40% do que você comprou. Se você comprou R$ 10 de petróleo, tu tá pagando 40% de R$ 10. Se você, que é o caso do cara que anda a pé. O cara que anda de carro, tá, comprou no ano R$ 2.000 em petróleo, um pouco mais, 3.000, sei lá. Dependendo do caso, até mais. Mas aí 40% dele já é mais do que o 40% do primeiro. E o cara que tem um avião, lancha, helicóptero, carro, né, não usa o transporte público, não usa ônibus, né? O cara já usa aí, pô, R$ 50.000 ou mais em petróleo por ano ou às vezes por mês. Então, pô, esse cara daí, ele vai estar pagando 40% em cima desses 50 mil. Então, assim, já tem naturalmente, não precisa você chegar a colocar uma renda, é, né, imposto exatamente em renda, não precisa. Não, você usando o comunismo empresarial de mercado, isso daí você já pode ser mais igualitário e ainda assim ter uma produtividade muito maior do que no modelo atual, que você taxa grande fortuna, mas você não tem produtividade e tal, né? Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo que tire o imposto em grandes fortunas e coloque o imposto só na venda final do produto, então. É isso? Seria mais ou É, menos isso? é, é. Pergunta. Assim, é claro que você pode ter um país que a organização social das pessoas chegam e digam assim, não, o melhor é você taxar todo mundo em 30% da renda. Também vai dar no mesmo no final, porque a renda, assim, para você ter a renda, você já está usando recursos do planeta. Então, pô, você não tira é, porra, 1 milhão de reais, assim, pô, até o cara que tá usando. Eu criei um aplicativo. Pô, não tô usando quase nada. Tá usando. O teu consumidor e tal vai estar usando eletricidade, que precisa de uma geração, que precisa, às vezes, de uma termoelétrica, que aí consome o gás, ou precisa de uma hidrelétrica que está consumindo e está degradando o ambiente e tal. Para tudo você quer ter dinheiro, você vai estar usando recurso. Então, também pode você chegar a mesma conclusão dizendo, não, então é melhor eu botar o aluguel como
30%, se tiver a renda, tu tem renda de R$ 1.000, vai ser 30, tu tem renda de 10 mil, vai ser 30%, tu tem renda de 10 milhões, vai ser 30%, também dá no mesmo. Bom, nesse caso aí que você está taxando a renda da pessoa, de novo, como que isso não é imposto em herança, cara? Porque a pessoa ganha lá e aí ela acumula os bens. E aí ela quer Aham, passar para o filho dela. Por que ela não pode passar aham. tudo? Não, se você estiver taxando, assim, eu não uso esse termo, porque como eu uso o conceito de propriedade, eu uso o conceito de aluguel. Tá, se você está colocando em, em cima da renda, você não está colocando em cima da transmissão de renda de pai para filho e tal, você Como está não? colocando em cima da renda. Como não? Porque se você tirar da renda do cara, vai ser menos dinheiro que o cara vai poder mandar pro filho dele. Ah, tá, mas aí você não está colocando, não tem, por exemplo, como tem leis específicas em alguns países que taxam a transmissão de uma pessoa para outra. Isso existe em vários países, né? Você chegou, quando você morrer, teu pai tem uma fortuna de 10 milhões, então vai ser taxada as grandes fortunas, as grandes heranças vai ser taxado em tanto. Isso não acontece né, em todos os países. Tem país que não faz isso, taxa a renda. Então, tipo assim, tu taxa a renda, tu tá taxando o que o cara tá produzindo. Quer dizer, não necessariamente produzindo, não ele diretamente, mas o que tá vindo de riqueza para ele. Tá taxando o que tá vindo de riqueza para ele. Quando você especificamente essa questão de herança, é quando você tem a transferência de um para o outro. Aí isso daí já é uma questão específica, né, do direito tributário, né, que existe em alguns países taxam isso, outros países não. Bom, você acha que a gente deveria taxar também doações? Doações? É, tipo assim, eu vi um mendigo na rua, eu quero dar 10 conto pra ele. Aí você acha que o governo devia tributar isso aí? Não, eu acho que não, assim, mas Então é, por que que você quer tributar as outras coisas? coisas. É, tipo, por que que você quer que tenha imposto, tipo, no sorvete que o Zezinho Pedreiro compra? Assim, aí mais uma vez, no conceito de propriedade, a ideia é a seguinte: a, não tem propriedade é, exclusiva, né, de uma pessoa, né, e que você possa excluir os outros. Todo mundo Mas, tem direito a desfrutar do planeta igualmente. Então, assim, se você tem uma maçã em um pé, você chega lá e diz: essa aqui é tudo minha propriedade, essa maçã vai ser todas minhas e ninguém come, ninguém mais come, só eu. Você está colocando, eticamente, você está colocando essa pessoa como tendo mais direitos do que o outro. E aí eu tô expandindo o conceito de direito. Eu tô, eu não estou falando só de direito formal, estou falando também de direito material, né? É, então você tá tendo direitos que outras pessoas não estão. Então, como é que a gente faz para igualar os seres humanos serem realmente iguais em direitos? Pô, aí você faz esse conceito. Essa macieira aí, ela não pertence a mim. Os frutos, as maçãs também não pertencem a mim, pertencem a todos. Então, pô, o que que eu faço para eu comer essa maçã que eu peguei aqui? Eu quero comer essa maçã. Não dá para todo mundo ouvir e comer. Eu pago um aluguel que vai ser pago para as outras pessoas que não estão. Ela está longe, está em outro estado, ela não pode comer essa maçã, mas tá, é dela também, então eu estou pagando um valor que no final vai ser é, revertido para essa pessoa também, entendeu? É uma pessoa que também é dona natural, ela tem o mesmo direito até natural que a outra que tá perto da macieira. Não é porque eu vejo errado essa questão do Hope quando ele fala, pô, nas pessoas que chegarem no. a primeira É, apropriação original, né? aí essa apropriação original, porque, porra, só porque você nasceu ali do lado da.
mais perto da macieira, ou você tinha um carro que chegava mais rápido, tinha um cavalo que ia mais rápido do que o outro, e você pode dizer, ah, esse aqui é meu, e os outros que tinham que vir a pé não conseguiram chegar a tempo. Pô, é, né, o cara vai ter esse direito porque ele tá dali do lado da macieira, e o outro que tá longe, não tinha como chegar, não tem o mesmo direito. Aí é como se você, pô, se você pegar o Paulo Cogos aí, que é um cara que acredita, né, que é religioso e tal, pô, aí tu pensa, olha pelo lado desses caras, eles estão achando que, pô, Deus criou uma pessoa para com mais direitos do que a outra, embora assim, eu não esteja nem entrando nesse debate, não. Mas estou falando assim, em um tipo de visão, como é que a pessoa está pensando. E o mesmo vale para a pessoa que é ateia, mas ela está vendo aquela mesma situação ali. Ela está vendo que uma pessoa está perto, pô, e isso dá direito dela de se apropriar daquilo e dizer que outros não podem, só porque ela tinha, em alguma condição, ela estava mais próxima, mais fácil de chegar ali. Muito Entendeu? bem, então já que você fica assim, ah, não pode ter dono porque vai ter gente que vai ter benefício sobre outro. Como é que você resolve o problema? Tipo assim, ah, se todo mundo tem que ser igual, isso quer dizer que meu bisavô tem que ter as mesmas condições que eu, então? Bisavô tem que ter as mesmas É, condições tipo que assim, você. se você acredita que todo mundo tem que começar igual, tem que ter sempre as mesmas possibilidades, a tecnologia sempre avança, certo? Sim. Então, e tipo, Sempre avança, não. Tá? Muitas vezes elas regrediram também. sim, sim, mas no geral ela avança, certo? Você concorda com isso? Tem altos e baixos, mas nós estamos vivendo em um período de grande avanço, desde o início da ciência, né? Ah, sim, então, já que a tecnologia sempre avança, quem já morreu não vai ter nunca as mesmas condições de agora. Pedro Álvares Cabral não poderia ter um celular. Como é que você igualaria isso? Se você fala que todo mundo tem que ser igual. Bom, assim, aí tem dois lados. Tem um lado Hum, da questão que é até um pouco hilária, que, tipo assim, é, você não tem como igualar um cara que já morreu é, a um outro que está vivo. Mas, assim, a ideia é que em seu tempo, cada um em seu tempo, porque em algumas posições filosóficas, a única coisa que existe é o presente. O passado não sim, existe. O futuro certo. também não existe. Então a única coisa que existe é o presente. Nesse presente, né, no tempo atual, as pessoas estão tendo o mesmo direito a, aos recursos do planeta. É, porque assim, eu não digo que tem que ser igual, porque cada pessoa vai ter a sua capacidade de fazer alguma coisa. Algumas pessoas elas têm mais capacidade, ou não é só mais questão de mais capacidade. Algumas pessoas elas são mais interessadas em acumular, né? Acumular bens. Algumas pessoas são mais mesquinhas, por exemplo. Tem gente que gosta de gastar, ou tem gente que gosta de assim, mais uma vez, aquele cara, o Jorginho Guilherme, mais uma vez, pô, ele era um cara que gastava pra caramba. Porque o cara fazia festas enormes, bancava um monte de coisa, bancava pra um monte de gente. Esse cara gosta de gastar. Ele torrou a fortuna que ele tinha e teve que trabalhar, né? Só que não morreu, né? Não trabalhou. Mas outras pessoas da família dele queriam acumular mais. E aí não gastava igualmente, igual a ele. Então, como é que a gente faz para a gente respeitar a particularidade, a individualidade das pessoas? É, ne- Nesse modelo, a gente não é igual um modelo socialista marxista, né? Em que você busca todo mundo ter igual assim, nós sabemos que não funciona esse modelo, mas ainda que ele funcionasse, ainda assim, o que ele ia funcionar como? Você poderia igualar as pessoas em uma situação de pobreza muito grande. Isso a gente consegue fazer. Igualar as pessoas
em uma situação de riqueza muito grande, a gente ainda não consegue. Talvez quando tiver uma revolução grande na robótica, talvez a gente consiga, né? Mas como é que a gente faz para que as pessoas tenham os mesmos direitos ao acesso aos bens, né? E aí a pessoa possa produzir de acordo com a capacidade dela. Então, assim, vai ter desigualdade? Claro que vai ter desigualdade. Se você produz mais do que o outro, ou se você gasta menos que o outro, você quer acumular mais, você vai ter mais dinheiro. O outro que gasta, ele vai ter menos, né? Então, assim, o que você tem no comunismo empresarial de mercado é assim, a forma de você pegar esse recurso, né, da propriedade e você utilizar da melhor forma possível. E aí, como é que você faz? Você utilizando isso, criando essas empresas altamente produtivas, porém que elas não têm um dono, então elas não dão lucro para uma pessoa, o lucro é reinvestido na própria empresa, que vai gerar mais riqueza e mais produção tecnológica e tudo isso. Além disso, vai estar diminuindo a desigualdade, porque vai criar uma meritocracia. A meritocracia ela não advém de uma igualdade. Se você for igual, você não tem meritocracia. Né? Ninguém, o cara vai ter aquela coisa da tragédia dos comuns que você estava falando lá no início. Se você tem todo mundo é igual, o cara pode dizer, pô, eu vou trabalhar para quê? Se eu vou ganhar a mesma coisa que o outro, né? Sem trabalhar. Então, assim, só que a questão é essa, no comunismo empresarial de mercado, você não tem essa grande desigualdade que existe hoje entre o dono do capital, que pega o lucro para ele, e, e ele né, não precisa trabalhar, não tem meritocracia nesse sistema capitalista atual. O cara não precisa trabalhar para ser rico, para se manter rico, para viver a vida inteira rico, sem nem mesmo pisar nas empresas, né? Ao contrário, ao invés disso, a gente vai ter uma empresa em que tem uma tendência muito maior a ter produtividade, né, geração de riqueza, porque você vai estar premiando as pessoas de acordo com o que elas fazem, com o que elas apresentam, o que elas produzem. Então, assim, você tem um administrador que é muito bom, o salário dele vai ser alto no mercado. Se o, e o- Só que, assim, já no caso da empresa capitalista, não, você tem um dono que não, que não é produtivo. Então, para que esse cara tem que ganhar alguma coisa? Se ele não ganhar nada, a empresa ainda assim vai estar ganhando, vai estar não só ganhando a mesma coisa, ela vai estar ganhando muito mais do que com esse cara. Esse cara é um parasita, assim, praticamente. Ele vive da empresa que ele não faz nada por ela. Ele é um parasita. Né? Mas no comunismo empresarial de mercado, não. Os administradores vão querer produzir mais, porque aí eles vão poder ganhar mais. Os funcionários vão querer produzir mais, porque vão ganhar mais. Não vai ter que ser tirado tudo para dar pro dono, né? Que tem hoje o sistema Mas, atual. cara, mas hoje no modelo capitalista, os funcionários e os administradores não querem trabalhar mais para ganhar mais também? Caiu aqui. Repete aí de novo, por favor, aí a Mas questão. no modelo atual de capitalismo, os administradores e os funcionários não querem ser mais produtivos para ganhar mais também? Modelo atual? É, Ó, sim, no modelo atual existe um incentivo, sim, para isso. Mais do que no modelo socialista marxista, ou do comunismo, né, de origem marxista. É, Tem sim, só que assim, não é o melhor modelo, porque ele mas, tem, ele tem algumas coisas. No comunismo empresarial de mercado, a gente tem um modelo em que a empresa dá muito mais incentivo. Porque, assim, eu vou te dar um exemplo. Você tem hoje um cara que o cara é bilionário, o cara é dono de uma empresa enorme, que tem várias filiais e tal, e o cara não se interessa, não vai, não pisa na empresa e tal. Essa empresa dá um lucro
porra lá, dá um lucro pro cara de 500 milhões por ano. O que que a empresa capitalista faz? Para ela maximizar o lucro do dono, ela extrai ao máximo o que ela pode e cria. Assim, muita gente pode discordar do Marx na questão que ele fala em mais-valia, mas se você entender o conceito de mais-valia, dá para você entender esse conceito também no capitalismo atual. Da seguinte forma: o dono, a geração de lucro para ele vai estar sendo extremamente. Assim, ela vai sugar o máximo das pessoas e pagar o mínimo possível. Aí, é claro, existe uma coisa chamada concorrência. Aí, na concorrência, você tem uma empresa trabalhando do lado, no mesmo segmento, e que ela quer os bons funcionários e vão pagar um pouco melhor que ela. Aí, claro, a tendência aí é você, se você tiver uma concorrência plena, tende aos salários subirem. E isso, de fato, ocorreu nos grandes polos do capitalismo, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Logo, você é Isso a favor do aconteceu. livre mercado, né? Não, então, aí é que tá. Isso aconteceu. Isso acontece, sim. Só que o que acontece? Se você tem esse modelo, ainda assim, todos estão querendo lucro para dar para o dono. Ninguém no capitalismo vai querer ter uma empresa que não dá lucro, né? Porque, porra, para ele não adianta de nada, né? O cara tem. Pô, para que eu vou ter uma empresa que não dá lucro nenhum? Às vezes vai dar até prejuízo e tal. Só que assim, então, qual é a ideia? Você fazer o máximo que você pode para você pagar o mínimo possível para os seus funcionários. E aí Sim, você maximiza para você. Se você tem essa condição de fazer isso, é, agora, é claro, aí entra a questão que fica mais complexo quando entra a questão da concorrência no mercado. Assim, é sabido que a concorrência não funciona sempre uma concorrência plena, né? É, não, de fato, se ela não acontece o que o pessoal anarcocapitalista fala sobre monopólio, oligopólio, cartel, tá cheio de vícios no que eles falam, assim, algumas coisas batem, mas algumas coisas não batem. Então, assim, se você tem agora uma empresa capitalista que assim, se você tivesse a Petrobras aí, que é, porra, uma empresa estatal. monopolista. Mas assim, se ela fosse privada, se não tem outra, ela vai pagar o mínimo, ela poderia pagar muito mais às vezes para uma pessoa. É, Se você tem uma empresa que o objetivo dela é gerar o lucro que é gerado volta para a empresa, você tem muito mais possibilidades de utilizar esse dinheiro para premiar um funcionário mais produtivo, enquanto a empresa capitalista vai querer utilizar qualquer dinheirinho que ele puder. Ver que sempre quando acontece alguma coisa igual está acontecendo agora, estão aliviando a legislação trabalhista. O que está acontecendo nas empresas, em muitas empresas? Pô, tá demitindo um monte de gente, tá baixando salário, tá. Porra, o que eles puderem fazer, eles vão fazer. Se as outras ter o mesmo objetivo, todo mundo vai baixar e a tendência é, nesse caso, um mercado, mesmo tendo uma concorrência, ele não subir, ele diminuir. Aí, pô, se você tiver uma economia extremamente dinâmica, aí sim a tendência é subir, porque pô, a pessoa pode querer mudar de um emprego para outro. Mas isso exige uma economia extremamente dinâmica com crescimento de PIB. Com a economia estagnada, igual está na maioria dos países, não sobe em salário. Bom, Então, mas assim, fala aí. Bom, mas você sabe que a economia está estagnada assim porque os governos eles estão fazendo umas merda, né? Então, se você é contra se você quer que a economia volte a subir, você não deveria liberar tudo e deixar as pessoas
abrirem a empresa que ela quisesse? Não, então, essa é uma linha. Se você quiser ter uma, você quer ter uma economia mais dinâmica, você pode fazer isso. Só que se você simplesmente faz isso, você, o que que você faz? Você cresce um pouco a economia, né? Mais ou menos, dependendo da possibilidade ali do país e tal. Você cresce a economia, mas a desigualdade também cresce. E Como, cresce os como, problemas. como que a desigualdade pode crescer se você crescer a economia? É, porque, assim, no modelo capitalista, é um modelo gerador de concentração de renda. Naturalmente, porque o lucro é sempre a grande fatia do bolo da empresa é para ir para o dono da empresa, não é para ir para os funcionários. Os funcionários só recebem. Aí eu vou te dar até um exemplo que já está acontecendo, mas que no futuro próximo vai ser muito maior. Quando você começa a criar a inteligência artificial e a robótica e tudo mais, o que o patrão vai fazer? Ele vai mandar embora as pessoas. Ou seja, porra, se você criou agora um robô que é capaz de produzir um automóvel melhor do que um ser humano e não precisa tomar café, não precisa almoçar, não precisa mijar, não precisa ir no banheiro, né, não precisa tomar banho, não precisa dormir, Não precisa nem ir pra casa, né? não precisa fazer nada. Ele é um escravo full time, ele é 24 horas por dia. O que acontece? O cara ele vai dizer o quê? Porra, não, eu sou caridoso, eu sou um capitalista caridoso que quero manter os meus funcionários, porque eu sei que eles são donos de família. Então, não, ele vai falar, foda-se. Mas aí você está Desculpa, não esquecendo pode falar outra a palavra. coisa. Sai os funcionários e entra o robô. Os Mas, funcionários vão, vão, mas aí você está vão esquecendo ficar outra coisa, cara. desempregados. Mas aí você está esquecendo uma coisa, cara. Se você conseguir aumentar a produção assim tão grande como você for, de uma maneira tão grande como você falou, o produto final vai ficar mais barato, então, certo? Porque a produção aumentou. O produto final estando mais baixo, quer dizer que mais gente vai poder comprar esse produto. Então você está falando que todos os consumidores vão ter que pagar mais para você manter aquele funcionário lá, então? Então toda a Essa, sociedade tem que pagar para você manter uma casta lá trabalhando? essa questão daí, ela depende. Teoricamente, isso faz algum sentido. Assim, o que a gente já viu na prática foi que é, essas coisas acontecem e ao invés de elas seguirem essa linha, por exemplo, a indústria de medicamentos, elas conseguem produzir um medicamento extremamente barato e muitas vezes curar um câncer, curar uma AIDS, curar um monte de doenças, só que elas não têm interesse nisso, porque elas vão ganhar menos. E aí ela vai falar, pô, pra que eu vou então, porra, vou gastar um dinheirão pra comprar robô se eu vou ganhar menos? Ou seja, ocorre aí um acordo, seja tácito ou explícito, saúde aí, seja Obrigado, desculpa. chega tácito ou explícito, mas ocorre um acordo e que essas empresas começam uma a fundir com a outra, as duas que detêm a tecnologia de produção do remédio ou detêm a patente. Aí claro que um monte de gente defende que patente não deveria existir, tal, mas as que detêm a patente, uma só detém, ela já consegue ter um monopólio ali no mercado, consegue manter o preço alto. Se existem duas, elas podem se fundir. Se existem 10, às vezes já é interessante para elas todas andarem de mãos dadas ali que vão lucrar muito mais. Isso aí aconteceu ao longo da história várias e várias vezes. E esse exemplo da indústria do medicamento, da indústria dessa área, é um exemplo que aconteceu? Alguns países, como Brasil e Índia, quebraram, né, a patente lá, começaram a produzir desses remédios, salvou um monte de gente.
Mas as empresas mesmo começaram a reclamar, porque as empresas não ganharam, né, nada com aquela brincadeira ali. Então, assim, você tem um tipo de situação em que, o cara vai ter interesse em de fato botar lá embaixo. O que acontece com o petróleo, né? O petróleo era baratinho, né? Em determinado momento estava bem barato. Aí os caras que produziam petróleo falaram, calma aí, para que eu vou estar vendendo esse petróleo barato pra caramba, né? Para os caras lá estarem usando o petróleo e eu aqui eu tô ganhando pouco. Vamos se juntar, que nós somos os maiores produtores. Vamos cortar a produção. E aí o que aconteceu? O barril do petróleo, o preço foi astronômico, né? Foi lá no céu. E aí o que aconteceu a seguir, nos anos a seguir? Os países árabes ficaram extremamente ricos e os países que não tinham petróleo começaram a entrar em crises, né? Então, esses são alguns exemplos, mas tem muitos outros exemplos, né? Bom, E mais, assim, desculpa só interromper só mais uma vez. Pode continuar. É rapidinho, é que esse é mais rápido. E ainda tem um outro caso. Quando acontece essas transformações tecnológicas, elas normalmente não vão para toda a economia ao mesmo tempo. Se elas fossem para toda a economia ao mesmo tempo, você poderia chegar e dizer assim, tá tendo um aumento de produtividade na economia inteira, né? E aí é uma coisa. Mas até chegar na economia inteira, isso leva um tempo. Igual a coisa do computador. Começou lá com investimento estatal, é bom lembrar disso, né? Na ARPANET e tal, né? A NET, e o computador também foi com investimento estatal. E, como é que foi isso? Aumentou muito a produtividade, mas aumentou a produtividade ao longo do tempo, porque o computador não saiu já pronto, esse computador que hoje é usado em todas as empresas. Então, a mesma coisa. O que está acontecendo nos bancos, por exemplo? Estão colocando já há um bom tempo caixas eletrônicos e tal. Essa tecnologia chegou nos bancos, aí, demitem um monte de funcionários, cai os salários. Por quê? Porque esse setor vai ser um setor que vai se destacar em lucro na economia. Vai ser interessante para eles fazer isso. Não vai ser a economia inteira que vai começar a ter robô ali e simplesmente não. O que vai acontecer é que gradualmente isso vai ocorrer e ao longo desse tempo, que vai demorar para a economia inteira se beneficiar disso, as pessoas que foram demitidas ali, elas vão sofrer bastante, né? O cara vai ficar sem emprego, vai ter que mudar de área, de setor, e aí não vai ganhar a mesma coisa em um outro setor que ele não domina, vai ter que fazer uma outra faculdade e tal. Isso está acontecendo em vários casos. Desculpa ter te interrompido aí. Bom, cara, primeiro assim, Peraí que eu perdi a linha de raciocínio aqui, calma. Você falou que a história, assim, voltando um pouquinho do começo, quando você começou a falar, você falou que as grandes empresas farmacêuticas, elas se juntam para subir o preço para cima. Isso não é culpa da lei das patentes que não deixam outras pessoas entrarem nesse mercado? Aí você tá falando que a solução é o próprio problema? Não entendi isso. Tá, eu até citei essa questão aí, porque, assim, eu sei que muita gente que é libertário e tal, anarcocapitalista, e não concorda com essa questão das leis de patentes e tal, até porque ela demandaria um Estado, né, para funcionar globalmente, né. E o que acontece? Essa legislação de patentes, ela tem esse lado, que ela está excluindo os outros daquela tecnologia, mas ela tem dois lados. Um é que a empresa investe,
na, naquela tecnologia porque ela sabe que ela vai ter a patente, né? Porque nenhuma empresa iria gastar 1 bilhão de dólares em investimento na cura do câncer se depois que ela conseguiu descobrir a cura, todo mundo pudesse copiar e ela não ia ganhar nada. Não ia pagar o investimento dela, né? Não ia pagar muitas vezes nem o custo da empresa. Então, esse 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 bilhão aí que ela gastou, pô, quem vai se beneficiar dele vai ser outra empresa, não vai ser aquela. Então tem isso, né? Isso travaria talvez o desenvolvimento tecnológico, porque uma coisa também é importante ver, o crescimento tecnológico nas nossas sociedades, eles vieram junto das leis de patente, tá? Assim, tu pode tentar dizer assim que não precisaria. Antes disso já tinha uma pessoa inventado como é que se acende uma fogueira e outra copiou e não, tá, mas assim, desenvolvimento tecnológico mesmo complexo, você se você não proteger né, aquela parte, o desenvolvimento intelectual do negócio, né, e, e o investimento que é preciso para aquilo, e o brilhantismo, às vezes, de algumas pessoas que inventaram alguma coisa, se você não proteger, ela não vai ter incentivo para produzir nada. Nem a empresa vai ter incentivo para investir 1 bilhão em nova tecnologia para medicamento, nenhuma pessoa vai querer, é, porra, gastar seu tempo, seu esforço para desenvolver um programa de computador, para desenvolver, se outro pode copiar simplesmente, para desenvolver qualquer tipo de avanço tecnológico, mesmo que pequeno, se outro simplesmente chega lá e copia. Então, essa daí é uma questão que entra, que já ocorre aí há bastante tempo. Desde lá no século é, dos 19, né? Isso daí já estava um debate bastante é, impor- importante nessa questão. Agora, tinha uma outra parte dessa questão que eu ia falar, mas que eu perdi, que eu não lembro agora. Aí você pode falar aí agora aí o que você quiser falar aí. Pô, Leandro, assim você facilita muito pra mim, cara. Como é que você conseguiu falar duas coisas diametralmente opostas no mesmo debate, cara? Porque no começo do debate você falou que o cara lá que ganha bilhões lá que recebeu de herança lá ou que ele montou uma empresa e agora não precisa nem mais trabalhar, nem poupa mais na empresa para trabalhar e recebe o dinheiro lá dos administradores, ele não pode, mas a indústria farmacêutica só existe porque ela tem esse poder de, eu já descobri essa cura, agora eu vou usar ela para sempre. E ninguém pode me tirar desse meu posto. Mas fala aí qual foi então. Eu acabei de falar, porra. Não, eu não entendi, É cara. assim, você falou no começo que, não, um dono de empresa que abriu uma empresa e que agora ele não precisa mais trabalhar porque ele ganha o dinheiro da renda da empresa, ele não pode fazer isso. Porém, a indústria farmacêutica que descobriu um remédio e agora ela vai poder usar para sempre esse princípio ativo, você vai falar que tudo bem, que tudo certo. Não, olha, para sempre não é o que acontece. Assim, na legislação internacional, né, até nos acordos internacionais, a, não é para sempre. A, aqui no Brasil, se eu não me engano, é, é algo tipo entre 15, não sei se chega a 20 anos, o uso que você pode fazer da patente, né, com exclusividade, né? Alguns países, por exemplo, como a China, já faz outra coisa, eles quebram a patente mesmo, só que são obrigados a pagar um royalty. Então, assim, sempre que outra empresa quiser usar aquilo, ela usa, só que ela tem que pagar um royalty para a empresa que é, descobriu aquilo, que investiu, né, naquilo. Então, assim,
essa é uma questão que não é ad eternum, não. A outra questão é que no comunismo empresarial de mercado, a, a produção tecnológica, ela, ela tende a ser muito maior do que no regime capitalista. Por quê? Porque você tem uma empresa, na regime capitalista, você tem uma empresa que está querendo maximizar o lucro do dono. Enquanto na empresa comum, no comunismo empresarial de mercado, o grande objetivo da empresa é também gerar o lucro para reinvestir o lucro. Então, se você está gerando um lucro que você vai reinvestir, o que, que você faz? Você gerou um lucro, por exemplo, duas empresas concorrentes, uma do comunismo empresarial de mercado, a empresa comum, e uma capitalista. As duas têm uma receita aí de 500 milhões. O que, que a empresa capitalista faz? Pô, 300 milhões em lucro, né? Ou no caso aí, 500 milhões, tá? 500 milhões, ele pega, pô, eu vou reinvestir aí, que vou ter que pagar os meus funcionários e tal, e vou reinvestir alguma coisa, mas eu quero, pô, esse ano eu preciso de 300 milhões, que eu quero comprar um avião, quero comprar uma ilha, tá? No comunismo empresarial de mercado, a empresa comum, o que, que ela faz com esses 500 milhões também de lucro igual a outra? Ela vai igualmente, aí tira, né, a parte, eu falei em lucro, juntei, né, mas você já tem 500 milhões de lucro mesmo, sem os custos da empresa, né, de funcionários e tudo. Tá, aí esses 500 milhões não vai ter um dono para pegar 300 milhões e comprar uma ilha. O que, que vai ser feito? Com esses 500 milhões, vão voltar para a empresa. E aí vão ser tudo de investimento. Então, assim, se os administradores chegarem à conclusão de que o ideal é você investir esses 500 milhões, investir os 300 milhões que o cara lá pegou para ele, você, na verdade, pegar esses 300 milhões e investir na cura do câncer, né? Aí você, pô, pode utilizar a mesma legislação de patentes e a empresa vai estar produzindo tecnologia. Então, assim, não tem a empresa capitalista não vai estar produzindo mais tecnologia do que essa empresa comum. Essa empresa comum tende a produzir muito mais tecnologia do que a capitalista, né? E a questão da legislação de patentes, ela, ela ela também não é necessária no comunismo empresarial de mercado. Depende do arranjo social. Se a sociedade quiser uma legislação de patente, muito bem. Se ela achar que funciona melhor com a legislação de patente, muito bem. Do mesmo jeito, a empresa comum vai ser mais produtiva, vai ter mais produção tecnológica do que a capitalista. Agora, se ela achar que não deve ter legislação de patente, muito bem também. A empresa comum vai continuar concorrendo com a capitalista com vantagem, porque ela está reinvestindo lucro em investimento, né? Está criando investimento. Então, na empresa, no comunismo empresarial de mercado, ela é obrigada a reinvestir o lucro na própria empresa, então? Isso. Na própria empresa, sim, né? Se a empresa quer. Não é nos funcionários, é na empresa mesmo. Assim, na empresa, mas a empresa pode também entrar em outras áreas. Se ela achar que está saturada uma área, ela pode entrar em outra, como qualquer empresa capitalista pode fazer. Então, assim, é reinvestir naquela estrutura de empresa mesmo, assim, aquela empresa que tem aquele capital lá, se a empresa quer, uma empresa de petróleo, quer investir em tecnologia, ou quer investir em perfuração, quer investir, ou se ela quer expandir para setor de gás, ela vai fazer, depende da estratégia da administração da empresa. Bom, então é assim, ela tem que necessariamente então pegar esse dinheiro e investir nela mesmo, e mesmo se ela for mudar de área. Sim, ela não vai dar lucro para o dono, porque não Então, tem o dono.
Então, mas sem o dono para ver o que o mercado está precisando mais, quem queria ver isso aí, essa Aí parte? os administradores. Eu volto novamente naquela questão lá do que eu falei que o Paul Samuelson já tinha mostrado que desde década de 60, 70, as empresas já eram geridas já começaram a ser geridas por administradores profissionais. Então você tem os caras que estudaram uma universidade voltada para a administração de empresas, por exemplo. Você tem o MBA, né, para administradores de empresas. Você tem toda a área acadêmica, toda a área científica para um administrador profissional. E o administrador profissional, ele pode vir de qualquer segmento social, ele pode vir da, da classe média, pode vir da classe média baixa. Se ele for um prodígio lá na administração de empresas, ele vai ser o administrador. Você não precisa ter um cara que é rico, que é empreendedor, né, que vai ser o administrador. Né? Isso já não acontece. Nas grandes empresas não tem um dono que é o administrador. Tem isso no mundo todo. As grandes empresas têm administradores profissionais. Sim, mas para você mudar um ramo de uma empresa, você vai precisar de um empreendedor, não vai? Não, você precisa de. Mais uma vez, os administradores são os caras que são a cabeça da empresa. Eles é que vão estruturar, vão ver o que você precisa de investimento para tu entrar num setor, por exemplo, energia eólica. Como é que eu vou entrar nesse setor? Eu vou contratar engenheiro, vou contratar. Tem que ter os administradores específicos, tem que ter funcionário para setor de área técnica, tem que tem que ter até o faxineiro, tudo isso você não precisa de um empreendedor para fazer isso. Você tem já administradores privados. Os caras estudaram nas melhores universidades, os caras comprovaram aí que tem experiência, que são bons administradores. Que é diferente do cara que é empreendedor, que existe um fetiche de que tentam vender essa história de que, porra, um cara é um gênio das finanças e ele vai chegar lá e vai descobrir vai descobrir a forma, né, de uma empresa ideal sem o cara ter feito uma faculdade, sem um cara. Normalmente você vai ter administradores ali, vai ter funcionários muito melhores do que o cara. O que isso foi criado muito na época que existia sim essa necessidade, porque no início da burguesia você não tinha como contratar um administrador, porque você tinha os artesãos, né, e tal, eles tinham um pequeno negócio, né, um pequeno burguês, né, o cara era sapateiro, ele não tinha como contratar um administrador, então assim, claro que o empreendedor era ele, mas isso daí mudou, isso que o Paul Samuelson fala e vários outros autores falam, que as grandes empresas capitalistas atuais não tem um empreendedor, o dono, o empreendedor, tem sempre administradores profissionais. Cara, você falou que vai ser tudo por administrador das empresas no 100. Então, pergunta, qual que é a diferença do administrador pro dono da empresa no comunismo empresarial de mercado? Já que ele que vai decidir tudo, o que a empresa vai ter que fazer. A diferença é que quando você tem um dono, o lucro a ideia da empresa é dar lucro para o dono. Enquanto na empresa do comunismo empresarial de mercado, a ideia é a empresa dar lucro para a própria empresa. Né? Não, mas O assim, lucro vai voltar para a empresa. Mas se vai ter um administrador e ele que vai gerenciar o dinheiro ou que vai decidir se vai mudar de ramo, o que vai impedir dele ficar com lucro para ele e não reinvestir? Tá, essa questão daí eu tô desenvolvendo bastante agora no próximo volume do livro, que é o seguinte: como é que você faz para você ter um administrador motivado? Se você tem
um administrador que ele tem lá aqueles 500 milhões de lucro lá, e ele diz, pô, eu vou botar esse lucro para mim, eu vou botar esses 300 milhões para mim. O que acontece? Vai ter um outro administrador que vai concorrer com ele. Então, os administradores estão em concorrência, estão num sistema de mercado. Então, tem um outro administrador que vai falar, pô, não, Então você concorda que o livre eu mercado é posso ganhar melhor? só 100 mil e esses 300 milhões a empresa vai ter mais lucro se eu reinvestir na empresa ao invés de dar pro cara. Mas qual foi a questão aí que eu não ouvi? Então você admite que o livre mercado é melhor, porque aí os administradores eles vão fazer Ah, decisões. não, o sistema do comunismo empresarial de mercado, por isso o nome é comunismo empresarial de mercado, porque ele está no mercado, ele funciona em mercado, esse sistema de concorrência mesmo. Não, ele não. Só que assim, a ideia é você transformar a economia. Ao invés de ter empresas privadas que dão lucro para o dono, empresas capitalistas, né, concorrendo para ver, né, quem é que vai ficar quem é que vai ser o mais rico. A diferença é que no comunismo empresarial de mercado, né, você vai ter a concorrência entre empresas que vão estar utilizando o lucro nela própria. Então, assim, a ideia é ter uma economia mais dinâmica, uma economia que tá reinvestindo ali, está em concorrência com outras empresas e que elas tendem a superar as capitalistas. As empresas capitalistas tenderiam até a desaparecer, porque elas não têm como ganhar de uma empresa que está reinvestindo o lucro todo, né? Mas aí Essa é a você, teoria. mas aí você esquece uma coisa, que é assim, isso é tudo muito bonito quando se todo mundo, todos os investidores acertarem, todos os administradores acertarem as decisões. Porque se uma resolve investir mais, só que a outra vê que o mercado daquele produto está acabando e não não reinveste, ela muda de setor, como é que você conseguiria gerar igualdade de novo depois? Gerar igualdade. É, Como assim gerar igualdade? Não não, entendi. porque assim, você falou que todo mundo tem que ser igual, certo? No começo da gravação aqui, né? Do debate. Não, eu falei Em assim, oportunidade, não, em não é oportunidade. igual, não é Não, não, igual não, 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 absoluto, não, não, não. sim, sim, mas tipo, em oportunidades. Não, não necessariamente oportunidade, não. A questão é ser igual, porque assim, igual oportunidade não vai existir. Um é mais inteligente que o outro, um tem QI maior que o outro, um é mais rápido, outro é mais letra. Tem a diferença, eu já tô começando a ficar com sono, que aqui já são 2 horas, e depois até ia querer a gente continuar depois essa discussão em outro dia, mas é, essa questão aí é a seguinte, eu já falei lá no início, não é ter essa igualdade absoluta, ter uma desigualdade é útil e é natural e você até acabaria com a meritocracia se você tivesse uma igualdade absoluta. Aí, Sim. o que é a igualdade aí? Ixi. A propriedade, que é você ter igualdade sobre quem sobre o dono, né, dos recursos naturais, né, se você é dono, quem é o dono ou não, você ter igualdade, porque todo mundo é igual, então todo mundo é o dono. Isso é uma questão. A outra é como é que você gera mais equanimidade, assim, as pessoas vão ficando menos desiguais contando a meritocracia. Ou seja, assim, quando você coloca o cara que é muito rico e que ele não trabalha e ele tem muito dinheiro, o que acontece? Esse cara está gerando muita desigualdade. Tá, tem a classe trabalhadora e tem a classe dos donos, que usufruem do dinheiro. Esses donos, muitas vezes, o que a gente tem nas grandes empresas? Um dono, o cara é dono do Banco Safra, por exemplo, esses bancos aí, Itaú, Unibanco, os caras são bilionários, os donos. Eles ganham mais do que um cara sozinho ganha mais do que 100 mil trabalhadores.
que eles pagam lá, que eles têm a folha de pagamento. 100 mil trabalhadores, eles ganham, sozinho ganha mais. Seria possível, seria plausível você pensar que esse cara, esse dono, que na verdade ele nem trabalha, não precisa trabalhar, ele tem administradores profissionais para ele. Seria plausível você dizer, não, esse cara, ele tem uma produtividade maior do que a de 100 mil pessoas juntas. Porra, isso, assim, na questão de meritocracia, isso é, porra, uma loucura, assim, não faz o menor sentido isso. Então, assim, Mas então como é esse que você pode ser a favor de patente, então, cara? Se você diz que não pode ter isso. não pode ter o quê? Não, você para você ter uma empresa, você não precisa do dono. Essa é a questão. Então, para você ter patentes, para você ter produção tecnológica e patente, você também não precisa do dono. A empresa funciona é, naturalmente sem dono. Assim, por exemplo, você tem o caso da Petrobras. A Petrobras não é um bom exemplo porque no livro do Comunismo Empresarial de Mercado a gente fala sobre os problemas da ingerência política. Então, assim, a empresa do Comunismo Empresarial de Mercado, a empresa comum, não pode ter ingerência política. Mas o que acontece? A Petrobras, mesmo com ingerência política, ela é uma empresa enorme. É, e elas têm uma geração tecnológica muito grande. Se você pegar o total de patentes aí do Brasil, porra, uma grande parcela era a Petrobras. Não sei como é que tá agora, mas era a Petrobras que, sem ter dono, né, é, produzia muito mais tecnologia do que as empresas que têm dono. Então, essa questão não precisa. Assim, eu queria pedir para você, tipo, encerrar assim, se você tiver como, porque eu pô, já tô com muito sono, cara. E, Eu também tô ficando com eu sono, cara. Tá e ficando a gente foda. pode deixar aí, se tiver, Deixar em a gente tiver aberto mais agora. questões, a gente pode deixar para um outro dia, porque as questões assim, pô, não acabam, né? Não tem Ah, fim, tem sim, é muita verdade. coisa. Porque ainda mais você vai falando assim e vai surgindo outras coisas no meio, né? Sempre assim, pô, eu acho que são questões, pô, que são difíceis assim para ser conversadas assim como a gente tá fazendo, porque pô, um debate acadêmico assim, você leva mais tempo, você tem como tá estudando, tá analisando ali outros livros e tal, outras fontes. Assim é mais difícil, mas assim, eu gosto, porque eu acho bem produtivo para mim, assim, que eu tiro várias questões. Eu gosto quando uma pessoa me coloca dúvidas que depois me ajuda também. Então, assim, para mim, se você quiser, sempre que quiser uma conversa aí, você pode me chamar. Ô, Agora eu tô esgotado já cara, de sono, cara. ô, cara, meu, gostei dessa conversa aqui, cara. Poxa, eu achei muito Também. bom. Agora é só ver como é que ficou a gravação, né? Ah, Pra é, ver se ficou gravado essa porra. No final das contas. é. Porque, porra, infelizmente o YouTube acabou com o Hangout, eu fazia sempre pelo Hangout, mas Pelo Google Hangouts. fazia, não, fazia pelo Hangout do YouTube. Não dá pra fazer pelo Google Hangouts, não? Será? Eu pensei nisso também, só que como você já tinha entrado aí, tinha visto como é que funciona pelo Discord, aí eu nem, mas posso até ver depois como é que seria, né? Ah, sim, claro. Porra, mano, mas eu queria. Nossa, eu espero que que tenha. Como é que chama? Tenha gravado essa porra aqui, mano. Porque eu gostei bastante, cara. Eu também espero, porque depois eu quero voltar para eu ver algumas questões que também apareceram ao longo assim Olha, eu tô e vendo aí aqui, eu eu quero tô vendo aqui voltar. pela aba aqui do OBS. Aqui tá falando assim, ó, desktop áudio. E aqui tá aqui, microfone, o áudio também. E aí quando você fala, um liga e quando eu falo o outro liga. E aparentemente tá gravando. Bom, Pô, então vou encerrar isso, a gente vê isso aí depois. bora Aí, terminar então, a gente continua depois então. é, Beleza então, cara. Boa noite aí você também. e boa noite e Obrigado aí pô, cara, pela eu que agradeço, cara. oportunidade. Nossa, fico muito feliz em ajudar. Valeu. Nós.